Se você abriu o seu armário, viu ele todo entulhado e pensou, caraca, eu não tenho nada para usar, talvez eu esteja precisando de mais uma ou duas blusinhas, esse vídeo é para você. Meu nome é Viviane, esse é o Menos e Melhor. O canal foi criado para dividir as minhas experiências com minimalismo, para te contar como eu cheguei no minimalismo. Porque não foi por amor, não, foi por dor. Precisar sair, olhar e falar, caraca, eu não tenho nada. E aí me veio aquela coisa, não, eu cansei disso, sabe? Cansei disso, sobre isso. E aí que eu pensei, a minha vida tá totalmente entralhada. Essas coisas não fazem o menor sentido. Eu tenho coisas que não combinam mais comigo. Eu vou falar brevemente a minha história para não ficar cansativo. Eu trabalho em home office e, em paralelo, eu tenho uma atividade de artesã. E artesã todo mundo sabe que consome, né? A gente não consome pouco, a gente consome bastante por conta das coisas que a gente faz. E ele tem uma tendência natural, os artesãos que me desculpem, não é para criar desavença com ninguém, mas a gente tem uma tendência natural ir guardando coisas, porque a gente acha que vai precisar. Sabe Deus quando? Não sei, pode ser amanhã ou depois, ou daqui a um ano, mas você vai guardando. E de restinhos de lã e linha em restinhos, um espaço que era o meu trabalho e o meu ateliê começou a virar mais o meu ateliê de tanta coisa que foi se multiplicando ali. Porque você vai guardando os restinhos e você vai esquecendo também. Era um trabalho bonito? Era. Trouxe aqui para mostrar para vocês, ó. É um cocar de parede. Esse é um pequeno, mas eu fazia peças bem maiores do que essa. E vai bastante material. Então, assim, o meu espaço de trabalho já não era mais, eu tinha só aquela mesinha pequenininha e o resto era só caixas com tecidos, com linhas, com pedacinhos de couro para acabamento, com cordinhas, tudo foi se multiplicando muito rapidamente. E aí juntou o meu espaço de trabalho, que eu já não tinha muita ordem, eu não conseguia muito sentar ali e desenrolar, e a minha casa, que começou a me consumir, porque a sensação que eu tive quando eu cheguei nessa fase do minimalismo foi, eu falei, eu vou entrar no burnout, se é que eu não tô no burnout, eu vou colapsar, porque eu sentia que eu tinha muita coisa na minha casa e que as coisas chamavam por mim o tempo todo, sabe? É como se elas ficassem gritando, Vivi, 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 e eu não dava conta, sabe? Então, assim, eu tinha a minha rotina de trabalho, você precisa trabalhar para se sustentar, para pagar suas contas, para, enfim, para fazer a coisa girar, né? E eu tinha muita coisa. E no meio dessa muita coisa, desse cansaço todo que me dava, dessa fadiga que eu não conseguia diagnosticar, que era o excesso que causava, eu pensava, mas eu tô triste, eu tô chateado, eu vou comprar mais uma blusinha, sabe? Sabe aquelas blusinhas de 30, 40 reais? Sabe aquele site chinês conhecido como Shein? Que você compra, tem muita coisa bacana lá? É claro que tem. Eu tenho alguns vestidos aí que já tem inclusive um tempo. Mas eu tenho que admitir que esses vestidos que eles estão comigo há algum tempo, eles são vestidos mais específicos que eu uso menos e que, assim, se eu usar, se fosse de uso contínuo, eles não iam estar aguentando. Eles já não iam estar mais conseguindo, não ia estar no meu guarda-roupa. Por que eles não estão no guarda-roupa? Porque eles não aguentam muitas lavagens. São peças que a indústria, ela é muito inteligente. A indústria chinesa é mais inteligente ainda. Foram peças que foram criadas para, sei lá, 6, 7 lavagens, entendeu? Depois elas já estão todas tortas, todas cheias de bolinhas, elas vão perdendo a qualidade, vão perdendo um bom caimento, já não vai ficar naquele produto bonito, vai ficando aquela coisa de descarte, sabe? É para isso, é para você consumir mais e mais. E aí eu me vi cercada de uma casa que me dava uma manutenção lascada, porque tinha muito enfeite, muita coisa de decoração. Outra coisa que eu parei, eu cortei completamente objetos de decoração. E tinha também muitas coisas nos guarda-roupas. O apartamento que eu moro, ele é um apartamento pequeno, eu moro sozinha com o Jimmy, meu York de 4 anos. E o meu guarda-roupa do quarto, eu tenho as minhas roupas do cotidiano. E as do outro quarto são as roupas que às vezes eu uso mais para sair, alguma ocasião mais especial, e roupas de inverno. Porque eu moro numa cidade de interior e aqui é muito calor. Eu, inclusive, estou falando com vocês, ó, eu não gosto de estampa. Mas esse aqui foi um dos sobreviventes dos estampas, né? Porque aqui é muito quente. Então, assim, eu deixo as roupas de uso nesse quarto que eu tô gravando, inclusive é o meu quarto, que gira mais, e as outras peças que são mais de inverno, mais meia estação, pra lá, porque quase não é usada, porque faz muito, muito calor.
Então eu comecei o meu destralhe pelo meu armário desse quarto aqui. E eu descobri nesse momento que eu não gostava de estampas. Estampas assim, até vai, sabe? Eu ainda acho ok. Mas o floral, nossa, não me queira mal se você gosta de floral, tá? Mas pra mim eu acho que não fica bem. Eu acho que eu já sou grande, já sou meio gordinha, entendeu? Parece que a sensação que eu tenho é que eu fico muito maior do que eu sou, que dá um destaque que eu não quero dar. E eu comecei a estralhar o meu quarto, o meu guarda-roupa. 70%, 60% do que tinha lá, tudo tinha muita estampa e muito floral. Alguns eram assim, esses ficaram. Mas os florais, eles foram saindo. Então, assim, eu chamei a moça, a senhora que limpa, me auxilia aqui na limpeza da casa, e eu fiz um estralho gigantesco. Eu acho que foi mais de metade do meu guarda-roupa pro lixo. Pro lixo não, para doação, né? Que eu fiz uma retirada grande. Ficou algumas peças lá, mas fiz um apanhado grande para abençoar a vida de pessoas que acham ok, ou que estão precisando daquelas roupas. Depois eu passei para minha sapateira. Eu sou do ramo da hotelaria, eu trabalhei na hotelaria uma vida inteira. E lá na hotelaria se usa muito salto, muito sapato. E eu descobri que eu não gosto mais de sapato. Que o meu salto é no máximo 3 centímetros, entendeu? Que eu busco por conforto na minha vida, que não faz o menor sentido eu ter coisas, sapatos de salto. Então eu distraí aquele monte de sapato. No meio disso tudo, eu me lembrei que eu precisava de roupas de cama e de banho. Porque os lençóis que eu tinha da outra cidade que eu morava, eles eram meio que de um material que ele é meio plástico, não é polietileno, acho que é polietileno, né? E eu precisava de uma coisa que fosse um pouco mais fresca, porque aqui é quente o tempo todo. E aí, nesse meio período, uma loja, na cidade ao lado, tem uma van e apareceu, alguém me marcou numa promoção e entrar roupa de cama, mesa e banho. Eu fui olhar. Aí eu comprei lençóis. Comprei os lençóis, destralhei os lençóis antigos que eu tinha, separei para doação. Aí tava roupa de banho também. Cada toalha em torno de R$ 60. Eu paguei uma toalha de banho boa, daquela, acho que é Biltner. Cara, eles têm, dessas, sabe, que são lá do sul, nossa, toalhas ótimas. Eu paguei por R$ 60 uma toalha de banho grande, bem grande, e a de rosto, acho que foi uns 25 por aí. Só que na de rosto, nas de banho eu me empolguei. E eu só me dei conta que eu me empolguei quando eu cheguei em casa. O que eu fiz? Tirei as antigas, separei para doação, doei, coloquei as novas lá. Aí quando eu vi que eu tinha me empolgado, eu tirei já uma parte. Eu tirei uma parte, tem três banhos e 3 usos. Na verdade, coloquei no saco, tirei o ar, coloquei no vácuo e deixei guardado, porque é uma coisa que eu falei, se eu destralhar, eu vou me arrepender. Né? Porque é uma coisa que você vai precisar em algum momento. Então ficou 3 toalhas de banho, 3 toalhas de rosto, e uma toalha avulsa, se vier alguém na minha casa precisar tomar um banho por alguma razão. Só. O resto foi tudo destralhado. Aí tive um maior desafio ainda, que foi chegar na cozinha. Porque se não bastasse chegar nos teus objetos, nas suas roupas, nas suas coisas, tudo vai gerando cansaço. Vou chegar na cozinha. É onde você descobre que o vilão da tua vida está ali, né? Porque a indústria, ela lança coisas, ela te faz acreditar, o marketing te faz acreditar que você precisa de coisas que você não precisa. Inclusive, uma casa de uma mulher que mora sozinha, que de vez em quando recebe uma amiga ou outra em casa. A gente faz, às vezes, caipirinha de cerveja, porque as meninas não tomam nem pinga, nem vodka, nem eu, né? E eu falei, olha, esses dias, eu tava quase caindo, vou comprar um socador de limão. Eu falei, o quê? Para com isso, Viviane, larga de ser louca. Você faz a caipirinha de vez em quando você faz, você usa o quê? Usa o cabo de uma colher de pau. Você vai continuar desse jeito. Porque é assim que as coisas vão chegando, entendeu? Uma coisinha inofensiva vai virando outra, que vai virando outra, que vai virando outra. Então eu fiz uma grande limpeza na minha cozinha também. Eu comprei jogos de prato, que é 4 raso, 4 fundo, 4 xícaras de chá, esses jogos de 20 peças. Destralhei completamente os que tinham. Os copos que estavam quebrados, os que estavam faltando, também destralhei tudo. Então, assim, deixei tudo organizado, abençoei a vida de muita gente, para que façam uso da maneira que for correta. Mas na minha casa, eu falei, a gente precisa de uma ordem, não precisa dessa quantidade toda. E tirei tudo que era de uma única função. Para dizer que eu não tenho nada de uma única função na minha cozinha, eu tenho um secador de salada.
que na minha opinião é um objeto indispensável para essa casa, porque eu compro verdura semana sim, semana não, então quando eu compro, eu lavo, higienizo tudo, coloco nos Tupperware com papel absorvente, né, entre as camadas, entendeu? E deixo lá para conservar e para mim super ok. O resto, tudo que tinha só uma serventia, eu fui desfazendo. O escorredor de macarrão, por exemplo, pouco faço macarrão, eu não gosto muito de massa, né? Já desfiz dele, eu tenho peneira de inox. Se eu precisar fazer um macarrão, ela vai funcionar super. Foi o que eu consegui ir adaptando para minha realidade, diminuindo. Mas eu tenho uma outra coisa para te dizer. O processo de estralho ele é contínuo. Vira e mexe, ainda abro o meu armário, eu tenho coisas ainda estampadas ainda, muitas foram doadas, mas que estão em uso, e conforme elas forem desgastando, eu vou desapegando delas e comprando outras que façam mais sentido, que tenham a ver com quem eu sou hoje, né, e que sejam mais duráveis. Porque essas roupas, esses vestidos, essas blusas eu comprei em Socorro, uma cidade que fica aqui próximo, aqui do lado. Mas muita estampa, muito, sabe? Não compro estampa. Eu já sei que eu tenho que ir nas lojas sozinha, para não ter influência externa de amiga cornetando, de gente falando, para eu comprar o que eu realmente preciso, que faz sentido para mim. Porque a minha vontade, quando eu comecei a estralhar o meu guarda-roupa, e quando eu percebi que ele estava todo estampado, era desfazer de tudo, comprar tudo de novo. Falei, não, para. A gente já está entrando na onda do consumo um pouco mais inteligente, né? E foi assim que eu comecei a sentir que os fardos foram ficando para trás, sabe? E que junto com esses fardos foi vindo uma sensação de leveza muito grande, ter menos, sabe? De ter o essencial, porque isso tudo gera uma manutenção, né? Eu moro sozinha com o Jim, eu sou viúva, moro sozinha, não tem necessidade disso tudo na minha casa, eu não recebo pessoas na minha casa, vez ou outra vem uma amiga. Normalmente a gente marca num café pra gente comer, tomar um café, comer uma fatia de torta, sabe? Alguma coisa assim. Pra que toda essa tralha? Pra que, sabe? Eu fui tirando tudo que estava assim na frente dos meus olhos, o que estava dentro dos armários também, e trazendo claridade pra minha mente, entendeu? E pra minha vida, sabe? E eu posso te dizer assim que desse 8 meses, 9 meses mais ou menos, eu já fiz destralhes, eu sei que eu vou fazer um destralhe em breve, novamente, entendeu? E que o processo é contínuo, porque não é o que a gente compra, não é só não comprar mais, né? Eu falo para as minhas amigas que não conseguem desapegar, falo, ok, então não compra mais, usa o que tem aí até acabar, né? Mas não é só não comprar, é o que você ganha. Ou você ganha no aniversário, você ganha porque a pessoa fez uma viagem e lembrou de você ganha, e você fala, mas fulano me deu isso, pô, tira uma foto, entendeu? Sabe? E pronto. Hoje, eu particularmente já não dou mais presentes físicos para as pessoas. Só se for alguma coisa que tenha um sentido muito grande. Senão, eu prefiro levar para passar, para tomar um café, para uma experiência, digamos assim, sabe? Para alguma coisa que não fique no acumulativo. Porque depois que você destralha boa parte da sua casa, sabe? Eu acho que eu já cheguei nos 80%, que sempre tem coisas para serem feitas, coisas para você reorganizando e tirando. O que você não quer na sua vida é tranqueira. Dizer assim, se a sua cabeça está no esgotamento, seu esgotamento pode ser cansaço, pode ser falta de vitamina B12, mas muito também é sobre o excesso. Porque você precisa de tempo para dar atenção para todas aquelas coisas que você tem. E a gente vem numa pegada que está tudo muito corrido, a gente não tem tempo, né? Não tem tempo para ficar cuidando de tudo. A minha casa ficou mais leve, eu limpo de maneira mais fácil, eu não vejo nenhum objeto gritando o meu nome ali. Hoje eu não fico comprando coisinhas de decoração, que eu curtia muito viajar. Vou comprar isso aqui. Não, deixei a casa o mais clean possível. A única coisa que eu não desfiz foi das minhas plantas, que eu acho que elas trazem alegria e vida para minha casa. Sabe? Tenta praticar um pouco do autoconhecimento. Hoje eu digo que o minimalismo ele está muito associado ao autoconhecimento, que você gosta, o que faz sentido para você. Foi isso que eu me perguntei quando eu comecei a destralhar a minha casa, sabe? Quando eu comecei a destralhar o meu guarda-roupa, ver que tinha um monte de coisa, sabe? Mas assim, tirava caixas, sacolas, excesso, tá te consumindo. Pensa nisso com carinho, sabe? Tenta trazer leveza para sua vida. Olha, as tranqueiras, as coisas que eu tinha, elas me sugavam muito, elas me demandavam muito tempo. Hoje eu tenho mais tempo para eu ler, para eu brincar com o Jimmy, para eu fazer as minhas coisas. Agora eu tô aqui com um projeto do canal para trazer novidades para vocês, entendeu, sabe? E eu acho que é sobre isso, sabe? Ver se isso faz sentido para você. E se esse vídeo fez sentido para você, se eu toquei você de alguma maneira, seja muito bem-vindo. Se inscreve, curte, compartilha.
Na próxima semana eu tô aqui para trocar mais figurinhas com vocês, mais experiências, e para te dizer que a vida pode ser leve, você não precisa disso tudo, você pode ser feliz com menos. Eu não tô falando para você ser franciscana, eu tô falando para você destralhar a sua casa no teu ritmo, não é só você tirar, você vai estar ajudando alguém também. Espero que tenha feito sentido para você. Um beijo no seu coração, a gente se vê na próxima semana. Até a próxima. Tchau.